verdade, Roberto, vou pegar essa dica da IET de liberdade, que eu achei interessantíssimo. Eu reli o livro, anotei diversas coisas, então eu vou entrar nesse critério da liberdade em virtude até de uma conversa que eu tive com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, ela tem 70 anos, e ela resolveu deixar para os netos dela aquilo que foram os nossos avós. Meus avós eram poloneses, vieram para cá entre 1924 e 28, logo depois da Primeira Guerra. E moravam em pequenas cidades. Meus avós, por parte de pai, eram camponeses. Eram pessoas que sabiam muito pouco da vida, assim, formalmente falando, mas eram muito vividos porque sofreram muito. Chegaram aqui, é exatamente aquilo que você descreveu no livro, e eu acho que o que mais me tocou nessa conversa que eu tive com a minha irmã é que ela resolveu basear essa escrita dela em alguns endereços que ela morou. Então, o primeiro endereço que a gente morou foi no Rio Comprido, depois na Tijuca, ela morou no Leblon e agora mora na Califórnia. E ela resolveu escrever, e com esse critério dos endereços, aquilo que ela quer deixar para os meus sobrinhos netos dela, né? Aí eu queria falar com você, pegando também o Baruch Spinoza, quando tem uma frase, um trecho que você escreveu. Spinoza pode ser considerado o precursor da Ashkalah, do iluminismo ou renascimento judaico, criado por Moses Mendelssohn no século XVIII, que defendia a integração do judeu nas sociedades que os acolheram, criando assim um conceito de judeu secular, ou seja, menos religioso e assimilado à cultura secular dos países onde nasceu. Eu queria que você situasse um pouquinho essa trajetória que você conta no teu livro, diante dessas linhas que eu li, dessa premissa desenvolvida pelo Spinoza. Sim, o Spinoza foi o precursor do iluminismo, muito antes de Rousseau, dos iluministas franceses, Diderot, Rousseau, os ingleses Locke e tem outro, Hobbes. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes e John Locke. E tem os franceses, o Jean-Jacques Rousseau, Diderot, não me lembro o primeiro nome dele, esses são os iluministas, 1700 e final do século XVIII. Como consequência disso, tem a Revolução Francesa, a Constituição Americana, também tudo isso consequência do iluminismo. Mas o Spinoza, já no século XVII, 1630 e pouco, já propunha o iluminismo. Ele foi um grande precursor do iluminismo. E uma das coisas que o iluminismo pregava para os judeus era a integração, a cultura dos países que os acolheram. Pode mais um judeu viver da paz, com rezas próprias, com roupas típicas próprias da cultura, aqueles talita, aquelas coisas, aqueles fios pendurados aqui atrás, na frente. Não? Você conhece muito bem isso, eu vivi muito isso. Deus tem que se integrar, secular, e secular no sentido de se integrar à cultura secular do país onde eles habitam. E foi isso que o Spinoza se integrou na cultura holandesa. Ele até mudou de nome, ele se chamava Baruch Spinoza, o nome hebraico dele. Baruch significa sagrado e santo, ou bendito, e mudou o nome para Benedictus Spinoza. O nome dele era Spinoza, como é. Ele era português, ele era de descendente de português. A mãe dele chamava-se Ana Débora Gomes Garcês, uma portuguesa do Porto. O pai era Miguel Spinoza, era um português de Lisboa. Ele era um judeu, tanto é que os portugueses consideram Spinoza o maior filósofo português. Mas o cara é judeu. Ele prega
brasileiro, ou talvez até um brasileiro judeu, mais do que um judeu brasileiro, eu quero ser um brasileiro judeu. Sou brasileiro, eu gosto de samba, eu gosto de boteco, eu gosto de cachaça, adoro tudo isso. Como dizem lá na Bahia, vamos tomar um engasgadato.